da crucificação de Jesus. Depois ele teve um encontro genuíno com Cristo. Quando Jesus olhou aos olhos de Pedro enquanto estava sendo escorraçado, Jesus ele olhou e aquele olhar transformou a vida do apóstolo Pedro. Mas o apóstolo Pedro, depois da transformação, a história diz, José ensina, Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, por amor ao Evangelho, por amor ao Reino. Então essa epístola, ela relata o coração de um homem que sabia o que era espiar. Esta epístola relata o coração de um homem que sabia o que era a independência de Deus. Independência em atos, independência em atitudes, independência em palavras, independência em pensamentos, independência em planos. As duas epístolas relatam o coração de um homem que sabia o que era rasgar o coração do teu Senhor. Toda vez que nós entristecemos o coração de Deus, o coração do nosso Senhor ele se rasga. Toda vez que nós fazemos planos ou pensamos contrário àquilo que a palavra nos ensina, o coração do nosso Senhor ele se rasga. E é como se o sangue pingasse, machucado, e cada gota clama por você, porque o alvo do sangue foi você. A palavra fala que nós fomos escolhidos também para a santificação em Cristo, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. A palavra fala que fomos escolhidos também na aspersão do seu sangue. Então eu gostaria que você partisse da premissa nessa noite, na realidade de que Pedro sabia exatamente o que estava escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sendo carregado pelo Espírito Santo de Deus, aquele homem robusto, aquele homem intrépido, aquele homem grosso, aquele homem estúpido, aquele homem que não era literalmente culto, leigo, ignorante. Ele sabia o que estava escrevendo ao ser usado pelo Senhor. O apóstolo Pedro ele sabia o que era sofrimento. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 4 do capítulo 1 de 1 de Pedro. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Fala comigo, por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que está no coração de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína esta fé, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O que o versículo 4, do versículo 4 em diante que está dizendo, do versículo 6 em diante que está dizendo, é literalmente uma verdade. A fé genuína, ela é provada pelo fogo muito mais do que o ouro que passa pelo fogo no processo de ser refinado. O ouro, para ser refinado, ele entra em um grau elevadíssimo para que ele realmente venha a ser derretido e saia dele toda impureza. O ouro ele passa por um processo de refinamento em um grau elevadíssimo de calor. Mas a palavra está dizendo no versículo 6 em diante, como eu li aqui, que a fé que habita em nós precisa ser provada em todo tipo de provação, em todo tipo de circunstância, porque é esta fé que o Senhor confiou a nós, crendo nele. Esta fé só poderá ser realmente, verdadeiramente, literal, na cruz de Cristo, se nós passarmos por todo tipo de provação. E as pessoas que estão à nossa volta, e a sociedade onde vivemos, a sociedade na qual nós não fazemos parte, porque esta pátria não nos pertence, a nossa pátria na glória, precisa ver em nós que a nossa fé, independente de qualquer luta ou circunstância,
circunstância, ela vai ser inabalável. Amém. Então a palavra, ela está afirmando isso. Versículo 11: procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. No versículo 14 ao versículo 16, a palavra diz exatamente isto: não vivam como viviam no passado, não andem como andavam na independência, pensem diferente, vejam coisas diferentes, falem diferente, andem diferente, sintam de forma diferente. A palavra está dizendo que nós fomos escolhidos para a santificação em Jesus, na aspersão do seu sangue, para vivermos diferente com que a vida que andamos no passado, ou que tivemos no passado. Versículo 21 do capítulo 1: por meio dele vocês creem em Deus, meio de Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. A nossa fé não tem que estar firmada naquilo que nós enxergamos em meio à vida que levamos, à sociedade que vivemos. No meio dela, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. E aí eu volto, ando um pouquinho, não volto. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A palavra diz assim: amados, insisto, queridos, insisto. A palavra está dizendo: eu insisto, eu clamo, filhos, filhinhos, eu clamo. A palavra é clara quando o grego relata aí a transliteração para o português. Esta palavra significa: eu estou gemendo para que você escute e obedeça aquilo que eu te clamo agora a fazer. O grego é algo poderoso, porque ele mostra exatamente o coração do Pai. Eu estou clamando para que você, meu filho, ouça e faça o que eu estou dizendo.